Gravando. Pronto. Então, boa tarde, pessoal. Eu não sei se todo mundo viu, mas na sexta-feira eu postei a aula do professor Paulo Matias, que é uma aula bem de computação, mais para vocês terem uma noção de como as ferramentas computacionais ajudam a gente aqui, né? Então, é legal, é uma aula mais de computação mesmo, mas ela é bem legal. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho do MCX Studio. Então, só para começar, né? Quem teve problema em instalar, conseguiu instalar, não conseguiu, manda aqui no chat para eu ver se alguém tem um problema muito sério. Porque hoje, nesses slides que eu vou mostrar aqui, inclusive, já tem algumas soluções que eu fui atrás e coloquei. Então, depois eu vou disponibilizar esses slides, então tá os links aqui e algumas soluções. Então, eu vou dar 1 minuto aí para alguém se manifestar se não conseguiu instalar. Consegui também. O antivírus. Lembrando que quem está no Windows aí, ou no Mac que usa antivírus, eu não sei como é que funciona no Mac, tem que desabilitar, senão ele não vai conseguir rodar, porque o antivírus acha que é algum problema e não é. Então tá. Então vamos lá. Eu acho que vale a pena a gente voltar e falar um pouco mais da ideia do curso. Então, a ideia de usar o MCX, a gente não vai fazer nenhuma simulação super complexa, não vai usar fontes de luz complexa, é mais para dar uma introdução mesmo de como usar essa técnica e como fazer essas simulações para quem está começando. Então, vocês vão ver que se alguém tiver um pouco mais de noção, vai achar bem simples, mas é a ideia mesmo, ser uma base de como fazer. Então, a gente vai basicamente trabalhar em duas partes, né? Tá? A gente tem as duas versões que a gente vai utilizar, vai ser o MCX e o MCX-CL. Por que a gente vai usar essas e... Opa, deixa eu pegar aqui. E não o MMC? Porque o MMC ele já tem uma mudança de estrutura grande em relação ao MCX. Que eu não sei se todos lembram, mas o que eu comentei na última aula, o MMC, ao invés de usar um voxel, você usa uma estrutura tetraédrica e muda totalmente a forma. Então, a gente vai focar nesse curso nessas duas distribuições. Sendo o MCX implementado em CUDA, então ele vai rodar para as placas de vídeo NVIDIA, e o MCX-CL ele já é portátil, né? Então ele é implementado numa outra plataforma chamada OpenCL, que roda em diversos processadores. Roda na AMD, roda na Intel e também roda na NVIDIA. Só que se você tiver uma NVIDIA, não é interessante usar ele, porque o tempo de execução é ligeiramente menor do que na plataforma da CUDA, porque a CUDA é otimizada, né, para o hardware da NVIDIA. Aqui é só os links, né? Então todo mundo, ninguém teve problema, mas eu vou disponibilizar lá no Drive também, no Google Classroom, todos os links. E aqui, eu não sei se todo mundo conseguiu ver ou não, mas tem como vocês verificarem qual placa de vídeo vocês têm. Então, esses comandinhos aqui verificam. Mas também a gente consegue ver no MCX Studio quando estiver testando. Eu coloquei esse slide mais a título de vocês, de ficar gravado, né? E de ter o slide para quem quiser ver depois. Então, se alguém não teve problema com o MCX tendo a NVIDIA, tem que baixar o CUDA, e se alguém teve problema com o OpenCL, esses dois são os links da AMD e da Intel. Eu acho, não sei se todo mundo conseguiu resolver, mas era uma dúvida que estava tendo na última aula, por isso que eu coloquei esse slide aqui para ficar documentado também. Vocês podem interromper quando vocês quiserem, não tem problema, eu estou olhando aqui o Meet e estou com a apresentação, então eu consigo ver a mensagem de vocês e tudo. Então, certo, mas
o MCX, e aqui eu vou falar MCX, mas pode ser o CL também, o fundamento dos dois e as interfaces são as mesmas. Se vocês entrarem no site deles, vocês vão perceber que tem três visões diferentes dele, né? Tem o MCX, que é basicamente o programa sem nenhuma interface gráfica. Então você vai montar estruturas de arquivos que a gente vai ver ao longo do curso para executar. Tem o MCX Lab, que ele é um programa, mas ele é um programa feito para rodar no MATLAB ou no Octave. Ele é um pouquinho mais assim para quem trabalha com essas duas linguagens. A gente não vai fazer aqui nesse curso com ele, por quê? Porque a gente quer fazer numa linguagem totalmente aberta. Então, a gente vai mostrar como usar o MCX programa através do Python, que a gente chama de PyMCX, para ter uma distribuição totalmente em Python, né? Totalmente não, porque a gente acaba rodando executável o que eles distribuem, mas conseguindo fazer toda essa chamada do MCX através de rotinas em Python. Eles falaram nos últimos seminários que eles estão desenvolvendo uma implementação em Python mesmo, mas até o momento eles não fizeram, que eles fizeram essas interfaces que eu vou falar na minha próxima aula, que não vai ser semana que vem nem na outra, vai ser no final de julho, que vai ser sobre o PyMCX. Antes a gente vai ter umas introduções em Python com o Thiago nas próximas 2 semanas. E a gente tem o MCX Studio. O que é o MCX Studio? Ele é uma interface gráfica que eles fizeram para rodar simulações. Então, para pessoas que não têm familiaridade nenhuma com programação, conseguirem fazer testes e rodar e ter uma ideia do que está acontecendo. Se eu não me engano, sexta-feira, eles anunciaram também a versão beta do MCX Cloud, que vai ser uma plataforma para você mandar esses arquivos de configuração para a nuvem deles, e aí, conforme ter disponibilidade na nuvem deles, eles vão executando e devolvendo o resultado para vocês. Então, isso está em versão beta e vai estar disponível, acho que nos próximos meses aí para as pessoas em geral. Já dá para usar, mas ainda está na versão beta, então pode ser que tenha alguns problemas. E é óbvio que você usar essa versão, você vai estar sujeito à disponibilidade dos computadores deles. Então, pode ser que demore para conseguir. Mas, para quem não tem estrutura, é interessante, porque tem como fazer lá. Até agora, tudo bem? Alguém tem alguma colocação para fazer? Bom, ninguém se manifestou, vamos tocando. Então, hoje a gente vai focar nessa interface gráfica do MCX, porque a gente consegue nela ter uma ideia geral de quais os parâmetros de entrada que a gente tem que enviar e o que a gente pode fazer. E aí, na outra aula que a gente for dar de MCX, vai ser fazendo essas chamadas via Python. A ideia de hoje é que a aula seja vocês vão ver que não tem tantos slides, vou ter pouquíssimos slides daqui para frente, mas inclusive que a título de ficar registrado para vocês no Classroom para olhar depois, porque eu nem vou ficar lendo eles aqui, eu vou colocar o MCX para a gente rodar. Então é isso. Eu vou colocar também depois os exemplos do MCX Studio que eu rodar aqui, e depois eu coloco também lá no Drive para você, no Classroom, para vocês pegarem e executarem no computador de vocês e tudo mais. Então, eu vou abrir aqui já, não vou nem continuar na apresentação, eu vou abrir aqui para vocês já o MCX Studio. Todo mundo vendo a minha tela? Tá dando para ver tudo certo? Sim. Sim. Então tá bom. Então,
Na última aula eu até mostrei tudo isso, mas vamos relembrar passo a passo e agora fazendo exemplos realmente. Então, quem tem o Windows é só entrar no executável que instalou. Quem tem Ubuntu tem que entrar na pasta onde você baixou, abrir a linha de comando e executar via linha de comando o programa. Quem tem Mac provavelmente é a mesma coisa. Eu não consigo dizer ao Pois foi a certo. mesma coisa. Eu não consigo dizer ao certo porque eu não tenho Mac para testar. Mas eu acho que é a mesma coisa. Então, é interessante a gente falar que o MCX Studio ele é totalmente livre, né? Então, ele é um software livre, então ele tem essa política de você poder usar ele independente do que você está fazendo e, e poder também enviar melhoras. Então, vocês conseguem mandar sugestões e, caso sejam mais programadores, enviar correções via GitHub e tudo mais para eles, eles estão super abertos sempre. Essa versão que a gente está usando é a V2020, a última versão estável deles. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver que tem a. Vou entrar aqui para mostrar. Ó, já está aparecendo o Cloud aqui, beta. Quando eu entrei a última vez, ainda não estava. Então tem essa versão aqui que eles vão incluindo coisas semanalmente que eles vão desenvolvendo, mas não está tudo testado. Então, para o curso não é legal a gente usar, porque pode ser que tenha alguma coisa que não funcione. Por isso que a gente vai usar essa 2020, que é a última totalmente testada e funcionando. Então, vamos lá, vamos começar com um exemplo simples. Então, a gente vai criar aqui. Peraí, vamos antes disso, vamos entrar aqui em GPU. Então, vocês vão clicar em GPU e vai aparecer se vocês têm ou não. No meu caso, apareceu aqui a NVIDIA que eu tenho no meu notebook. Se eu vou criar um teste aqui, só vou criar exercício 1. Então, aqui, olha, se vocês mudaram para o MCX CL criar em GPU, clicar em GPU, né? Vocês vão ver que aparece a minha NVIDIA e aparece meu processador aqui também. Então, caso vocês não tenham placa de vídeo, é para aparecer o processador Intel de vocês e tudo mais aqui. No meu caso, como eu tenho a GPU, eu vou aqui no MCX ao invés do MCX-CL. Se a clicar não estiver... João, se não tiver a GPU e você souber que você tem uma GPU NVIDIA no seu computador, é só instalar o Toolkit. Caso você não saiba, tem que verificar. Se você tiver no Windows, que sistema operacional você está? Windows? Então tem um programinha, eu vou mandar aqui para você o link. Deixa eu copiar, vou mandar aqui no chat. Tem esse programinha GPU-Z que ele vai identificar seus processadores. Então, você pode baixar ele, executar, você vai saber qual placa de vídeo você tem ou processador. Quer ver? Eu vou executar aqui para mostrar para vocês. GPU-Z. Tá abrindo aqui. Então, olha, a hora que você aperta aqui, aparece qual placa você tem disponível com todas as informações. Então, você vai ver se você tem placa de vídeo ou não aqui. Então, criei aqui. Vamos começar do zero. Para ficar. Já que a gente cortou, vamos começar de novo.
Então, ó, novo, no meu caso, vai ser o MCX. Exemplo 1. Yes, né? Porque eu tinha acabado de separar. Então, essa é a característica de como você inicializa. Primeiro ponto que a gente tem é esse parâmetro aqui, Session ID. É como a gente vai chamar nosso exemplo, né? Então, nesse caso, eu chamei de exercício 1. Aí você define o número de fótons. A gente vai colocar um número de fótons bem baixo para todo mundo conseguir rodar sem ter problema e rodar rápido. Então, eu vou pôr aqui 1⁴. A gente também consegue definir o tamanho do nosso voxel. Não sei se todo mundo está familiarizado com o que é um voxel, mas o voxel é um elemento volumétrico de volume. Então, vamos pensar num tecido, vamos pensar num bloquinho, né? A gente tem um bloquinho e esse bloquinho está dividido em vários pontos. Então, cada ponto desse bloquinho, que vai ser L por L por L, um cubinho pequeno, a gente chama de voxel. E esse L a gente consegue definir aqui. Aí a gente consegue escolher qual é o nosso tipo de saída. No curso a gente vai basicamente trabalhar só com duas saídas, né? Que é a afluência e a energia absorvida. Para ficar mais fácil e porque a gente está querendo fazer a base mesmo. E aqui é a nossa semente. Essa semente ela é responsável por entrar no ponto onde vai gerar nosso número aleatório. Lembra que eu falei na aula passada que a gente vai ter um termo probabilístico para o Monte Carlo? Para inicializar esse termo probabilístico, a gente precisa mandar uma sementinha, que é esse valor aqui. Então, normalmente você pode deixar nesse valor que está aqui, que está tudo bem. E a gente pode escolher também qual formato de saída a gente quer trabalhar. A gente vai basicamente trabalhar com um formato NI, porque é um formato que ele é fácil de fazer leitura, tanto em MATLAB, Python, qualquer outra linguagem, tem bibliotecas prontas. E você não tem que ter informação dele, então você não precisa saber qual a dimensão do que você rodou, porque ele tem essa informação nativa dentro do arquivo. Então, esses comandos aqui que eu mostrei, esses parâmetros aqui, os parâmetros bases. Então, sem isso, não vai rodar nada. Então, é o mínimo que você tem que ter para executar. Então, além disso, o que a gente precisa? A gente precisa definir nosso volume, né? Então, aqui a gente tem um volume. Opa! Aqui. A gente tem um volume, que é um grid, ou seja, um grid é o cubinho lá que a gente falou. E aí a gente definiu ele com uma tag 1. Então, significa que ele vai ser identificado nas nossas propriedades óticas como o primeiro meio. E a gente define o tamanho. Aqui nesse caso, eu estou fazendo um bloquinho de 60 por 60 por 60. Depois de criar, então, esse cubinho, a gente precisa definir as propriedades óticas. Então, olha, tipo 0 é o tipo do ar, é fora do seu meio. Então, sempre você tem que ter essa linha 0 antes de colocar. Tipo 2, aliás, tipo 1, que é esse daqui, ó, tag 1. Então, é esse meio que está representando. Agora, a gente vai ter um possível erro em alguns dos computadores de vocês, outros não. Quem validar e dar esse erro aqui, is a invalid float, é porque o Windows está em português. Então, ele não reconhece na interface dele o ponto, mas sim a vírgula. Quem validar e tiver tudo certo é porque a linguagem do computador está em inglês e está tudo bem. Esse erro não aconteceu comigo no Ubuntu. Então, acredito que seja só do Windows mesmo. Quais as dimensões, a unidade da dimensão do volume? É a unidade que você definiu aqui, esse voxel. Então, no nosso caso, aqui, ó,
é voxel em milímetro. Então, no nosso caso, esse voxel com voxel, né, é 60 por 60 por 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros de lado. Então, tá. Então, a gente definiu. Se alguém tiver problema nessa validação aqui, que nem eu tive, é só trocar o ponto por vírgula, que vai dar certo. Antes que vocês me perguntem, trocar isso não muda o resultado, porque eu fiz esse teste, então eu troquei, e aí depois eu vi o arquivo de configuração que ele envia para essa simulação, e tá com pouco. Vocês vão ver lá na frente que eu vou mostrar para vocês como é. Então, aqui a gente vai definir as propriedades óticas. Então, tipo 1 é o grid 1. Aí a gente tem que definir o coeficiente de absorção, o coeficiente de espalhamento, a anisotropia e o índice de refração. Deixa eu aumentar aqui para vocês, para ficar mais fácil de visualizar. Tá. Então, uma coisa importante, que isso pode variar de Monte Carlo para Monte Carlo, vocês vão ver, se vocês forem pesquisar, isso também tem diferenças, é que muita gente usa o coeficiente de absorção e o coeficiente de espalhamento com unidade de 1 sobre centímetro, e não 1 sobre milímetro. Então, tem que prestar atenção na hora que você estiver fazendo uma busca na literatura, qual é a unidade, porque a unidade que eles aceitam, que eles usam aqui, é 1 sobre milímetro. Então, tem que prestar atenção, porque senão isso pode dar a simulação completamente diferente do que deveria ser. Então, eu defini aqui meu... Tá difícil aqui. Deixa eu aumentar o máximo que eu conseguir para ficar mais fácil, mas não tá dando. Deixa eu abrir aqui. Tá. Certo, a gente viu aqui as configurações do meio. Coeficiente de absorção, espalhamento, anisotropia e índice de refração, que tá aqui. Opa. Oi, Tereza. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse espalhamento aí, se a gente lembrar lá da aula do professor Luciano, ele falou do espalhamento total, efetivo. Esse é o espalhamento, né? Esse é o espalhamento. Por isso que ele pede também o fator de anisotropia. Tá. Porque a partir das duas configurações, ele calcula o espalhamento efetivo e faz as contas. Isso também é uma coisa que, dependendo da implementação de Monte Carlo que é usada, tem gente que já usa espalhamento reduzido, tem gente que usa esse espalhamento. Então, é o MS, não é o MS'. Por isso que tem que saber a anisotropia também, o G. Beleza, valeu. Outros parâmetros que a gente tem que definir. Deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho aqui, só para ficar mais fácil de vocês verem. Uma coisa que a gente tem a opção também de colocar são detectores. Então, o que é esse detector? Você consegue colocar em alguma interface do seu sistema, considera essa interface pontos onde você está fazendo interação com o meio zero. Então, você consegue colocar em algum ponto um detector, e nesse detector você vai conseguir medir quantos fótons chegam ali. É um pouquinho mais avançado, depois, lá para frente, a gente vê uma análise do que é. Então, não é uma coisa que a gente vai trabalhar agora, mas a gente consegue pôr. Então, vamos agora para os parâmetros adicionais. O que são esses parâmetros adicionais? A dimensão do nosso grid. Então, a gente viu que a dimensão lá é 60 por 60 por 60, então nosso meio total tem isso. Aqui a gente tem esse T0, T1 e DT. O que significa isso? O MCX ele é capaz de pegar intervalos da simulação. Então, o que isso significa? Eu posso retornar no meu resultado vários pontos ao longo do tempo. Então, eu posso fazer uma simulação de 0 a, sei lá, X,
e pegando o resultado de dx, dx, dx. Só que isso só é necessário quando você está usando uma fonte de luz que tem modulação com o tempo, ou seja, você tem uma frequência de incidência nela. Nesse curso, eu não vou me focar nisso, porque já é uma coisa mais avançada, mas você consegue fazer esse tipo de simulação também. Então, como a gente só vai trabalhar com fontes de luz contínuas no tempo, a gente vai sempre deixar o passo final igual ao dt. E a gente pode colocar esse tempinho bem curto, porque não vai ter alteração ao longo do tempo. Então, você não precisa fazer uma simulação longa, só esse passo dá. E também, esses parâmetros aqui é que eles recomendam para esse tipo de análise. Certo. A gente já viu o jeito de criar o meio, a gente viu os parâmetros necessários, que são esses daqui, a gente já viu como definir propriedade ótica, e a gente já viu como fazer o detector. Tereza, tem uma pergunta no chat. Tá. CPU only, Arthur, não é o MCX, é o MMC. Então, se você você não tem uma NVIDIA, tenta rodar no MCX-CL. Você vai ver que tem NVIDIA, AMD, Intel, CPU e GPU. Então, recapitulando, falta a gente ver a fonte de luz. Então, a gente tem alguns parâmetros para a fonte de luz, né? A gente tem a posição, que isso a gente tem que mandar de qualquer jeito, porque se você não mandar a posição, você não vai saber qual é o... Deixa eu dar uma encolhida aqui, acho que não vai dar. Cadê? Vamos tentar abrir um pouquinho mais aqui. Como eu tô falando com vocês, o meu computador tá um pouquinho mais largo aqui. Ó, então você tem que definir a posição, porque se você não definir a posição, você não sabe onde a fonte tem que incidir. Então, aqui nesse caso, ó, a gente colocou um meio de 60 por 60, então a gente está incidindo x 29, y 29 e z 0. Então, a gente está colocando a fonte de luz no topo. Aqui a gente tem a direção. Esse é um parâmetro legal, por quê? Porque você consegue fazer estudos de fontes de luz que não estão perpendiculares. Você consegue criar uma inclinação na fonte de luz. Só que aí tem um ponto, né? Você vai ter isso em coordenadas polares e em vetor unitário. Então, você tem que fazer uma continha para poder chegar a esse ponto. Se alguém algum dia quiser fazer isso, pode falar comigo, que a gente fez isso no meu doutorado e teve uns resultados legais inclinando. Mas a gente não vai fazer aqui, porque, como eu disse, a gente vai focar nas coisas mais básicas. Eu estou falando só para vocês saberem também a robustez que essa implementação de Monte Carlo permite a gente fazer. E, por fim, a gente tem o tipo de fonte. Aqui, se vocês clicarem nesses 3 pontinhos aqui, vocês vão ver que tem diversos tipos de fonte. Pêncil, isotrópico, gaussiano, cone, disco e um monte. A gente vai trabalhar só com alguns tipos, que são... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer exemplos com esses tipos de fonte aqui. Então, vamos fazer um exemplo com o pêncil, que é uma fonte de luz que parece um lápis mesmo, então você vai ter uma saída e ela vai continuar propagando. Isotrópico, ou seja, é uma fonte de luz que ela irradia para todos os lados. O cone, que é uma fonte de luz cônica, e na base dela você tem toda a distribuição de fótons uniforme. A gaussiana, que também que tem forma de um cone, mas na base você tem uma distribuição de fótons gaussiano. O disco, que é uma fonte de luz circular, onde todos os nossos fótons estão paralelos incidindo, então é como se eu tivesse um laser colimado.
e o Pencil Array, que é basicamente uma fonte de luz composta por diversos pontos luminosos ao mesmo tempo, desse Pencil. Então, vamos começar com um exemplo mais básico, que é com o Pencil. Inclusive, se vocês criarem um exemplo padrão sem colocar configuração nenhuma de fonte, vai ser essa fonte de luz que vai estar, é o default da simulação. Então, tá aqui. Eu vou validar. Antes de validar, deixa eu mostrar para vocês o que é o meio que a gente está simulando. É esse daqui. Então, olha, a gente tem um cubo, onde cada ponto desse é 1. A gente tem a nossa fonte de luz aqui, um detector do lado dela, e a gente vai simular. Se vocês quiserem entrar aqui em Volume Design, vai em Preview e roda. Eu vou falando tudo aqui, depois que eu terminar, a gente dá um tempinho para vocês tentarem fazer aí. Então, olha, eu vou rodar agora. Aqui eu estou usando, ó, vamos usar fluência. Então, a unidade é joules por milímetro quadrado por segundo. Vou rodar aqui, vou pegar esse formato NI, validei, deu certo. Está rodando, rodou. Vamos fazer o plot aqui. Essa aqui é a distribuição da luz dentro do nosso meio. Então, aqui, olha, a gente consegue ter uma visualização de que está acontecendo, uma interfacezinha gráfica, consegue criar, mover. Então, aqui é o contorno. Quero ver na outra dimensão. Consigo, quero ver em Z. Consigo e consegue tudo isso. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, pode ser? Legal, Então tá. eu rodei aqui meu primeiro Monte Carlo. Rodou? Tereza, você mexeu algum parâmetro do que estava de padrão ou não? Não, eu só mexi na minha propriedade ótica porque o meu Windows está em português. Tá. Mas se validar certinho, eu não mexi em nada. Então, mas, ô, Sebastião, o seu foi rapidinho assim também? Você tem GPU? Foi. É que eu tô com o notebook gamer agora aqui. Entendi. Rodei com 10 não, minto. Eu diminui o número de fotos. Isso. Tá, beleza. Agora eu vi onde é isso que eu ia perguntar. Quem for tentar Eu vou fazer, diminui reduzir. o número de fotos para ir rapidinho. Então, hoje em dia tá todo mundo jogando aí, então o pessoal tem uns computadores que... Pode falar, Ítalo. Oi, eu só queria avisar que na lista de presença, se você clica nela, aparece como acesso negado e precisa ter permissão. Vocês conseguem resolver isso, meninos? Já estou providenciando. Meu Mac não conseguiu plotar. Até fechou. Isso acontece às vezes. Que ele não consegue carregar, porque... Por isso que a gente vai ensinar lá na frente a versão em Python para conseguir analisar melhor esses dados, porque o plot, esse plot mesmo, não consegue dar informação para a gente quantitativa. Entendi. O plot às vezes dá problema mesmo, por isso que eu falei para vocês lá na frente. Teve mais um que teve problema com o plot. Mas o preview vocês estão conseguindo fazer ou só é o plot? Eu nem pus no preview, o meu fechou tudo. Eu vou abrir de novo, vou tentar. O preview deu. O preview, na verdade, aparece a malha mesmo. Quer ver? Olha, eu tô fazendo aqui, tá vendo? Vê se apareceu igual o seu. É legal essa parte aqui de montar a estrutura, é que se você quiser fazer um meio mais complexo,
esse preview é legal para visualizar, porque às vezes a gente não consegue ter uma visão muito boa. E aí aqui você consegue fazer essa visualização. Opa! Olha, o seu arquivo aqui, você mudou o formato? Qual o formato que está aqui? Porque se tiver o MC2, tem que escolher o MC2. Se não, significa que deu algum erro na hora de você rodar, Juan. E você, Luiz, também. Veja se a hora que você rodou no final, olha. Deixa eu mostrar aqui. Peraí que eu tenho que dar um jeito de... Aqui. Veja se no final do que você rodou, se deu tudo certo. Porque se não deu tudo certo, pode ser que tenha dado aqui, olha. Esse aqui é o final da task completa. Para vocês verem se funcionou, tem um jeito aqui, quer ver? Todo mundo tentou fazer, eu vou continuar fazendo outras coisas aqui, pode ser? Que eu vou mostrar mais uma parte, aí qualquer coisa a gente para de novo para fazer mais exemplos. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Esse erro aí eu não conheço, Arthur. Matheus, estou baixando, estou para tentar usar a GPU aqui, com o CUDA. Se vocês quiserem, olha, eu vou colocar o link para vocês aqui do CUDA, que eu até coloquei na apresentação para ficar mais fácil. Para quem ainda não instalou os drivers, olha, eu desisti do Linux, vou tentar abrir no Windows. Não desiste de vez, não. A hora que a gente for fazer a parte do Python, o Linux até é melhor, viu? Ó, para baixar o CUDA é esse link que eu mandei agora. E para baixar o AMD e a Intel, eu estou mandando agora para quem for usar o MCXL. Ó. Tá, eu vou continuando, vai ficar gravado, e aí a gente vai fazendo outras coisas, e aí depois no final vocês tentam fazer um pouco mais, a gente vai tirando dúvida e vamos continuar. Ô, Tereza. Oi. Só uma coisa, eu baixei o CUDA Toolkit. Isso, esse mesmo, aí tem que instalar. Tá. Não, é porque eu baixei num lugar diferente do que você mandou. Aí eu só não sabia se era o mesmo. Não, lá, aquele link que eu mandei é o link para você colocar qual computador você tem, qual placa de vídeo e... Entendi. A Raíssa está dizendo aqui que ela editou lá a lista para vocês tentarem, por favor. Tá. Então vamos continuar. Tereza, Oi, fala. enquanto eu tava resolvendo esse negócio da lista, eu rodei o MCX aqui e ele plotou, só que deu aquele problema de novo, de a imagem ficar coisadinha. E eu já tinha feito a limpeza do computador todinho. Não sei o que pode ser. Então, provavelmente é alguma coisa na hora mesmo. Por isso que é legal a gente ter essa interface gráfica, mas é legal a gente saber trabalhar com os resultados, e por isso que a gente vai trabalhar com as rotinas em Python nas próximas semanas, porque fazer análise desse tipo de arquivo, às vezes, nesses gráficos, não dá muito certo. Entendi. Então é uma limitação do computador mesmo. Acho que sim. A hora que o Thiago ensinar a fazer os gráficos, talvez fique até melhor. Sim. Obrigada. Então, olha, a gente rodou aqui só para vocês saberem, se vocês forem aqui em exercício 1, clicar com o mouse direito e aqui Open Output Folder,
ele vai abrir a pasta. E aí vocês vão ver que nessa pasta aparece um arquivo .bat, um arquivo JSON, um arquivo MCH, um .ni e esse arquivo .sh. O que é isso? Tanto esse BAT quanto o SH são arquivos de... Vou abrir aqui para vocês verem. De linha de comando para chamar. Então, é como ele rodaria no MCX mesmo. Então, vocês estão vendo aqui, MCX, session exercício 1, o input de qual é o nosso arquivo. Aqui é o root, onde está o formato de saída, qual a GPU, semente, tudo está aqui. A gente, lá na frente, quando for rodar, não precisa definir tudo no SH, porque a gente vai usar o arquivo JSON. Então, se eu tiver no Linux, eu consigo abrir aqui o terminal, dar .x1 no SH, vai rodar. Quer ver? Vamos ver se vai... Deixa eu rodar aqui. Estou abrindo meu terminal. Eu estou no Windows, mas o meu Windows tem o Git e eu acho que vai rodar também. Vamos ver. Ó, ele não achou. Então, por causa do que está aqui. Mas se eu for aqui, eu executei. Deixa eu abrir aqui para vocês. Está executando. O Windows é meio chato. Isso funciona bem no Linux, viu? Quem estava reclamando do Linux, aqui é melhor. E aí, o que é interessante a gente ver esses 3 arquivos aqui. O que é esse JSON? Esse arquivo JSON é o arquivo de configuração da simulação. Então, lá na frente, quando a gente for trabalhar com Python, as nossas rotinas em Python basicamente vão servir para criar esse arquivo JSON. Então, olha, eu vou abrir ele aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Sim. Tá. Então, é esse aqui o arquivo que gera. Vocês vão ver que tem esse parâmetro sessão. Aí, dentro de sessão, a gente tem o número de fótons que a gente está simulando, qual a semente que a gente está simulando, o que é o ID. A gente tem alguns parâmetros, né? Faz casamento, de índice de refração, normaliza e outras coisas, outros parâmetros. Eu vou até nos slides vai ter um lugarzinho para vocês consultarem e verem. Eu não consigo falar todos os parâmetros de cara, mas esses são os básicos que a gente vai usar. Então, aqui ele normaliza, aqui ele faz o casamento dos índices de refração, aqui ele não salva a semente, não salva a refletância, e o nosso output aqui é a fluência, que é esse X. Aí a gente tem o domínio. O domínio é a nossa simulação, né? São os parâmetros do meio que a gente está simulando. Então, da onde está vindo, se eu não me engano, um é fora do meio. Esse length unit, ele é o tamanho do nosso grid em milímetro cúbico, né? Aqui é os coeficientes de absorção. Então, lembra que eu falei que eu tive que mudar por causa do meu Windows, que estava em português? Mas olha aqui, o meu arquivo de configuração está com um ponto, então está funcionando. É só a interface gráfica que causa esses problemas. Então, aqui a gente tem, olha, o 0 é o nosso meio fora da simulação, e esse daqui é o meio que a gente está simulando. Aqui é a dimensão da simulação. Aí a gente tem um outro campo que é o up-to-D, que é relacionado ao detetor e à fonte. Então, primeiro a gente tem o detetor. Então, a gente tem dentro do detetor a posição dele e o raio. E a gente tem a fonte. Dentro da fonte, a gente tem a posição, a direção, o tipo. E aqui aquele passo de tempo que eu falei para vocês. E, por fim, a gente tem as formas que a gente pode usar. Então, aqui nesse caso, a gente só tem um grid, mais nada. É um pouco mais complexo de entender. Esse arquivo JSON é um arquivo
estruturado. Quando você vai trabalhar em Python, ele se torna um dicionário. O Thiago vai explicar um pouquinho mais na próxima aula isso. Mas é basicamente a melhor forma que vocês têm de inicializar hoje as simulações, é utilizando esse arquivo JSON. Então, ele tem todas essas estruturas aqui, se vocês verem, mas é muito bom de usar ele. E se vocês entrarem no arquivo de vocês, onde está instalado o MCX, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Windows, arquivo. No meu caso, está no meu arquivo de programas, tá? Quem baixou só o zip não vai estar aqui, vai estar na própria pasta. Então, olha, se vocês entrarem aqui no MCX, acho que tem um lugar que ele valida. Talvez inúteis. Não. Eu coloco na aula também um link para poder validar se o JSON está escrito correto. Que aí tem uns sites que você consegue validar, ele monta bonitinho para ver se está tudo certo. Uma sugestão que eu tenho é, se você não tem experiência, usa o MCX Studio para criar esse arquivo JSON. Então, antes mesmo de rodar, você consegue clicar aqui e exportar o JSON só. Então, aí você vai ter só o JSON nessa pasta. Então, se você quiser, por exemplo, montar sua simulação aqui e depois, ó, aqui, exercício 1 input JSON. Se você quiser rodar sua simulação e eu vou usar o meu MCX Studio para gerar o JSON e depois eu vou usar, sei lá, um cluster, qualquer outra coisa, você consegue mandar esse arquivo para o outro computador rodar e depois pegar o resultado tranquilamente. Então, ele é bom para quem está começando para montar essas configurações de entrada. Mas eu não recomendo ele para você analisar, por exemplo, seus resultados, porque você não vai ter tantas informações sobre eles. Tudo certo até agora? Vocês estão quietos? A ideia é que vocês falem também. Eu tô chateada que meu não botou. Na aula do Thiago, você vai fazer gráficos bonitos, né, Thiago? Não sei se ele tá ouvindo aí, mas ele vai te ensinar a fazer gráficos. Sim. Nossa, tô chateada. Muito chateada. Sim, pessoal. Então, essas as limitações e essas são as vantagens de você não usar somente as interfaces gráficas para esses tipos de estudo, né? Então, por isso que é bom para você aprender, mas eu não recomendo que você use só ela, porque não vai ser o interessante. Então, olha, eu vou agora abrir uns exemplos que eu tinha montado para vocês. Acho que antes de abrir o exemplo, eu só vou mostrar aqui, que eu vou colocar... Tereza, só uma pergunta antes de você ir para frente. Eu não entendi, para abrir esse JSON aí, eu preciso ter o Python instalado, é isso? Não, você consegue abrir em arquivo de texto. Ele é um arquivo de texto. Você tá. consegue abrir no bloco de notas, por exemplo, do Windows. No Python, você vai, quando você lê ele vira uma estrutura de dicionário. Então, ele fica todo... Você consegue as variáveis, você acessa separadamente, que o Thiago vai ensinar. Mas se você quiser abrir aí, pode abrir com um bloco de notas que você vai ver exatamente o que tá acontecendo. Quer ver? Eu vou abrir aqui com o meu bloco. Eu abri agora, deu certo, com o bloco de notas. É porque ele não apareceu como o seu aí, com um ícone, sabe? É que o meu tá aberto já com a IDE, mas que eu linkei, mas você consegue abrir aqui, só para ficar também registrado. Olha, com o bloco de notas, ó, ele vem bonitinho aqui também, você consegue consultar ele. Então, isso independe. Ótimo, valeu. Tá, então eu vou só mostrar para vocês umas coisinhas que eu coloquei nos slides, que depois, se tiverem dúvida, vocês podem falar comigo, ó, mas eu coloquei todos os parâmetros de entrada aqui, uma tabela, que eu peguei do site deles também, então tem todas as informações que eu comentei com vocês dentro do estúdio, né? Então tá um resumo aqui, vocês não precisam
decorar agora, quem não precisa anotar, vai estar na apresentação. Então, estão todas as informações que eu comentei aqui, todos os caminhos. Tem algumas coisas novas que são compactações, que hoje tem como gerar o arquivo com compactado para gastar menos memória. Isso quando você tem um meio muito complexo, né? Mas tem essas opções, que são as fontes de luz que eu comentei com vocês. Tá, então agora vamos trabalhar as fontes de superfície, né? Do meio que a gente consegue ter. Então, vamos lá, vamos testar um exemplo. Deixa eu ensinar vocês. Se vocês quiserem salvar o que vocês fizeram, vocês vêm aqui em salvar. Aí vem aqui, ó, EX1. Salvou. Aí o que vai acontecer? Quando eu for na minha tela aqui, quer ver? Eu vou na minha área de trabalho. Ó, ele vai estar aqui. Se eu abrir, para quem está com Windows, né, vai estar salvo. Aqui, bonitinho. Ele já vai carregar tudo certo, ó. Carregou já com a vírgula, tudo bonitinho. Então, eu vou abrir agora uns exemplos que eu tinha feito já, para vocês verem. Alguns foram baseados em coisas que eles disponibilizam, outros não. Então, olha, o exemplo 1, eu vou abrir o que? Opa, estou na outra tela. Acontece. Então, olha, o exemplo 1, o que a gente fez? A gente tem aquele grid, mas a gente adicionou um ZSLab com tag 2. E esse ZSLab vai de 20 a 60. Então, se vocês forem no preview, vocês vão ver, tá vendo? Nossa fonte de luz está no mesmo lugar. Eu adicionei um slab aqui. Então, eu adicionei uma fatia em Z. Aí, eu adicionei a fatia em Z, eu tenho que vir na propriedade ótica e definir a propriedade ótica. Então, aqui eu usei para o meu grid 1 elevado a menos 5 de propriedade de absorção e para o 2, 1 elevado a menos 3. E aí eu simulei. Então, aqui tudo igual, eu não mudei nada, só simulando. Então, vou simular aqui. Deixa eu pôr na fluência ao invés da energia. Validei, estou rodando. Aqui eu estou rodando com mais número de fótons, mas vocês podem mudar para menos. E aí a gente plota, tá aqui. Então aqui tem uma camada, daqui para cá é outra propriedade ótica, daqui para cá é a mesma propriedade ótica. Peter, você pode repetir como adicionou essa outra camada? Sim, sim, sim. Eu vou repetir e vou dar um tempo para vocês fazerem. Para adicionar, vocês estão vendo esse ZSLab aqui no Volume Designer? Vocês clicam aqui, aí vai ter colocar tag, então no caso 2, e esse bound é na direção Z, de quanto a quanto eu quero. Então, nesse caso, eu adicionei de 20 a 60. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem, vou pegar uma água e já volto.
Vocês conseguiram colocar? Alguém teve algum problema para adicionar? Oi, eu tô com uma dúvida com relação ao gráfico final. Essa escala de cores, ela significa a fluência, mas o valor Isso. dela, não tem como saber o valor de mínimo máximo dela, qual que é o intervalo? Nesse caso, não. Na hora que a gente Ah, for ver o arquivo, tem. Mas o resultado é assim. Como eu falei, ele é normalizado. Então, o que significa? Que não importa o número de fótons que eu coloque, significa que aquela fonte está entregando um joule de luz. E aí ela está distribuída. Não importa se eu estou falando de energia absorvida ou se eu estou falando de fluência. Eu estou entregando um joule nela. certo. Obrigado. Todo mundo conseguiu fazer o plot do preview? Aqui? Consegui. Ó, reparem que a hora que você coloca o preview, se você for para o lado esquerdo, ó, ele aparece o JSON do que ele está mostrando. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui em Shapes vai ter o grid que eu mostrei lá, mas vai ter o ZSLab também aqui. Gente, vocês não falarem nada, eu vou continuando. Deu certo. Tá indo, hein? O preview aqui vai. Então tá bom. Os outros que estão quietos, tá todo mundo conseguindo entender. Eu tô falando rápido demais, porque às vezes eu falo rápido demais, então vocês podem me parar. Por favor. Se vocês tiverem dúvida depois também, vocês podem mandar no meu e-mail, pode mandar no Classroom, a gente vai respondendo. Então tá, vamos lá. Eu fiz outros exemplos também. Então aqui é esse primeiro que eu mostrei para vocês. O segundo, a gente fez aqui o slab. O terceiro, esse daqui foi a fonte de luz que eu mudei, quer ver? Se vocês forem ver aqui na fonte de luz, olha, um pouquinho mais para cima aqui. Eu coloquei um cone. Então, a hora que você coloca o cone, ó, você vem aqui. Vou ensinar vocês a mudar a fonte de luz. Travou. Computador, às vezes, eu tô querendo que eu faça muita coisa. Mas, olha, vocês clicam aqui em Type, aí você escolhe, né? A gente estava trabalhando com Pencil. Agora a gente vai trabalhar com o cone. É que eu vou fechar e abrir de novo. Aqui no computador. Nossa, tem um monte de coisa. Tá aqui. Pronto. Então, olha, eu vou. Aqui o parâmetro do cone é o ângulo de meia altura. Então, a abertura do nosso feixe. Mas, quando você coloca aqui, ele já dá um valor por padrão. Então, aqui ele é 0,5 radianos. Repare, esses ângulos, todos que eles estão falando, é tudo em radiano. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o preview. Ó, que legal. Dá para ver a fonte de luz, então eu coloquei um grid, daqui aqui uma propriedade ótica, aqui tem outra. É legal isso, né? Eu acho muito legal poder colocar essas fontes de luz diferentes. E esse preview dá para ver bem isso aqui acontecendo. Aí, então, aqui é o meio. Dá para rodar aqui. Eu vou rodar. Tá rodando. E aí, o plot desse gráfico é isso aqui. Então, se a gente mudar o contorno de cor, dá para ver que tem uma abertura aqui. Ele vai abrindo. Aí, outra brincadeira que eu fiz foi
que eu tinha feito nesse? Eu já nem lembro. Tem como mandar o link do CUDA novamente? Tem, peraí, eu vou mandar aqui. Tá aqui, mandei. Aqui eu fiz o seguinte. Lá atrás eu tinha colocado um cone. Aqui eu coloquei um disco de raio 10. Então, o diâmetro dele é 20. Então, olha, vamos ver o preview dele. Tá vendo? Vocês repararem, tem um amarelo aqui. Esse amarelo representa a área do disco que eu estou simulando. E aí, se for aqui do lado, você consegue ver o JSON que você está usando. Então, olha, type da fonte é um disco, parâmetro 1, esse primeiro parâmetro aqui é o raio do disco em grid. Ou seja, nosso parâmetro, nossa simulação é 1 milímetro por voxel, então, nesse caso aqui eu tenho um disco com raio de 1 centímetro. Tá, eu fiz outras brincadeiras, vamos ver. Esses daqui eu fiz baseado nos exemplos deles. Então. Ô, Tereza, onde que eu escolho onde que vai salvar o arquivo .ni? Fica salvo por default. Quando você cria uma sessão, ele cria dentro de uma pasta do seu sistema o MCX Session Output. Aí você consegue visualizar aqui. Se você for nesse Open Output Folder, você vai ver onde está. Ele vai abrir Tá. aqui e aí vai estar aqui. E eu não consigo escolher, ele vai sempre salvar aí, né? Vai salvar aqui. Tá. Tá bom, obrigado. Ô, Tereza, o Sebastião acho que queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, eu acho que eu entendi. A diferença entre slab e layers é que o O slab... slab é só, layers são várias. Ah, tá. Mas se eu quiser colocar ali em layers uma só, eu também posso. Pode. Mas eu acho que é isso. É porque aqui o meu layers, ele tá aparecendo só 3. E aí você pode pôr mais. Você pode pôr quantos você quiser. Como que eu adiciono mais? Depois eu adiciono mais 3, é isso? Você vem aqui, olha, Z-Layer. Mas aí não vai ter tem que como... ser. Pelo volume designer, você tem que ir adicionando de 3 em 3. Aí, ó, aqui, por exemplo, eu tô criando, né? No meu. Se eu for aqui no meu volume designer, você tá vendo que vai aparecer aqui 1, 10, e aí aqui tem um terceiro parâmetro. Esse terceiro parâmetro é o ID que eu tô colocando. Então, vai de 1 a 10 com ID1. Só que se eu tiver adicionado outra coisa, então aqui, ó, tinha adicionado até 2. Então, aqui meu ID tem que ser 3. Aqui ele tem que ser 4. E... Opa. 4. 5. E aí, a hora que eu validar ele, tá vendo o que vai ter aqui? Ó, as camadas. Entendi. Então, de 3 ou de 1, né? Aí eu vou usar B1, layers é 3 que ele adiciona. Isso. Se você estiver montando fora do Sparebox, você consegue colocar, aliás, do Sparebox não, do estúdio, montar no JSON, você consegue definir como você quiser, direto. Você pode ir adicionando mais linhas. Isso a gente vai ver na próxima aula. Tá bom, obrigado. Então, olha, esse aqui é um outro exemplo que eu fiz, que é colocar uma esfera. Então, por exemplo, eu quero simular, sei lá, no mundo ideal, um tumor esférico. Eu vou aqui, crio uma esfera. Aí você coloca qual a tag dela. Então, sei lá, vou pôr. Aqui eu pus até. Deixa eu ver. Aqui eu tinha posto até 5. Eu vou colocar uma esfera aqui. E aqui vou pôr 6.
E a esfera, ela vai estar, no meu caso, sei lá, vou pôr ela num... vamos pensar, 10, 10, 10. Esse aqui é o centro da esfera. E ela vai ter um raio de 6. Então, eu adicionei aqui. Aqui, eu coloquei ela. Vocês estão vendo? Aqui, ó. Ela aqui desse lado. Todo mundo consegue ver? Sim. Então, aí a esfera tá aqui. Uma coisa legal é que quando você define a primeira propriedade ótica, se você vai adicionando meios novos, ele vai copiando a propriedade que você definiu antes. Então, vocês veem que eu adicionei outros, eu não tinha colocado aqui, ele simplesmente copiou a última para o próximo. Então, aqui, por exemplo, olha, eu vou rodar. Ó, repara. Eu esqueci de mudar o número de fótons. Deixa eu cancelar aqui, vou pôr com menos fótons. Porque senão vai demorar bastante. Se precisar parar por algum motivo, você consegue dar um stop aqui. Então, eu vou validar. Agora eu pus menos número de fótons. Ó, ele rodou rapidinho. E aqui é a fluência. Então, a luz propagou bem menos, porque a propriedade está diferente. E vocês veem que a esfera está atrapalhando. Tá. O outro que a gente fez, o outro que eu peguei deles também, não é um exemplo meu, eu só adaptei, é esse shape test. O que é esse shape test? Eu vou fazer o preview aqui primeiro. Repara que no preview ele aparece esse unsupported shape keyword. O que é esse unsupported shape keyword? É porque aqui eu estou usando esse upper space. E esse upper space eu consigo definir a equação do meio que eu estou simulando. Então, eu posso adicionar aqui, olha, a tag 5 com esses coeficientes e eu quero que ele seja A, B, C, D. E aí eu consigo montar qualquer forma geométrica que eu quiser. Só que aí na hora de visualizar o preview, a gente não vai conseguir visualizar. Mas a gente pode pedir um dump da... Deixa eu ver aqui. Travou. Matheus, pode falar. Ô, Tereza, eu coloquei a esfera e aí ela aparece no preview, mas aí quando eu faço o plot não mudou nada do caso sem esfera. Você não deve ter alterado a propriedade ótica da esfera. Se você não alterar a propriedade ótica, é como se ela não existisse. É verdade. Foi isso. Peraí, gente, que eu tô querendo que o computador faça muita coisa ao mesmo tempo e ele não tá fazendo. Alguém levantou alguma mão, mandou alguma mensagem, que eu ouvi um barulho diferente? O Giovanni perguntou se ele consegue trocar o meio ou sempre tem que ser um cubo. Você consegue fazer um meio de diferentes geometrias, mas a sua entrada é um cubo. Então, aí você coloca o ar em volta. Aí não precisa ser um cubo, né? Pode ser um paralelepípedo. Você pode ter, sei lá, X, Y, Z, cada um num valor diferente. Deu para entender? Peraí, gente, que meu computador deu uma bela travada para variar. A gente fica dando aula ao mesmo tempo de fazendo o falando, e às vezes ele trava. Tá. Só mostrar para vocês. É que eu tô dando aula no meu notebook, eu não tô usando o computador de simulação, porque o computador de simulação ele é mais robusto. Mas eu tô dando no notebook mesmo para vocês verem que dá para fazer. Então, olha, preview aqui, tem esse unsupported shape, mas ó, vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho a esfera,
aí eu tenho um cilindro, e aí eu tenho um subgrid aqui dentro, que é um quadradinho. Então, como que a gente define isso? Então, aqui, olha, a origem eu defino no 0, aí aqui tem o grid, que a gente criou, a esfera, então você manda a tag, e o centro da esfera e o raio. Esse box é um quadrado que você pode pôr em algum lugar, então você manda, eu quero pôr na posição 10, 10, 10, o centro, e os lados dele é 10, 10 e 10, e aí tem o subgrid, você coloca, você pode pôr a origem, o tamanho, ou seja, é muito robusto, você pode fazer qualquer coisa com ele. Acho que o ponto é esse, não adianta ficar falando o que é cada coisa, porque acho que vocês têm que colocar a mão na massa para montar esses meios, mas você consegue fazer qualquer coisa. E isso que é o interessante, de você ter essa flexibilidade de fazer essas variações todas. O Guilherme respondeu aqui para o Giovanni também. Bom, gente, eu acho que por hoje era isso que eu tinha que falar. Não sei se vocês querem tentar fazer os exemplos, conversar. Eu não quis falar muita coisa também, porque senão fica sobrecarregado. Acho que vocês têm que ter um tempo para processar. Então, vocês podem fazer os exemplos, mandar mensagem, a gente responde. Qualquer coisa no começo da aula que vem, a gente pode tirar dúvidas que tenham ficado. Eu entro um pouquinho antes da aula do professor Tiago para fazer isso. Tiago, Luciano, vocês estão por aí? Alguma consideração? Querem falar alguma coisa? Oi, não, tá tudo certo. Alguém tem alguma dúvida? Eu queria só pedir, Tereza, se puder liberar esse vídeo de hoje, Tá. Né, mais cedo possível, porque eu, por exemplo, o meu, eu acho que eu vou ter que usar seu computador lá da USP para fazer os exercícios aí, para ver direitinho. Aí eu acho que a sua aula foi ótima, assim, para fazer o passo a passo, sabe? Eu acho que se vocês puderem liberar esse vídeo aí, sei lá, tipo, amanhã. Tá, ô Lilian, tudo bem. O vídeo fica na minha conta, mas assim que se liberar a gravação aqui no Google Meeting, o que eu tô fazendo, eu tô subindo o link lá pro YouTube para ficar permanente, né? Porque depois de um tempo parece que o Google Meet está deletando. E aí eu faço isso ainda hoje e eu compartilho lá no Classroom, tá bom? Brigadão, Thiago. Tá. E aí, junto com isso, eu coloco o PDF da apresentação que eu fiz aqui, com as informações também. Que aí, se vocês precisarem ver algum link de baixar alguma coisa, tá tudo lá, os pontos. Tá, se vocês quiserem, se eu parar agora a gravação, ele já começa a processar. De repente, até daqui uns 10, 15 minutos eu já consigo colocar lá. Pode ser? Ou vocês querem deixar... Agora é só conversa, tirar dúvida, acho que pode. Tá bom, então vou parar aqui a gravação.